E o governo tem uma certa pressa de resolver isso, até para poder desafogar a situação interna e poder, digamos, conduzir com mais flexibilidade a sua política econômica interna. Então, eu acho que certamente essa medida, porque 1,8 é um percentual pequeno para qualquer coisa. O problema não é o percentual, É o mas o sinal, problema é né? o sinal. Exatamente. Então, isso é que é Foi um importante. sinal. Foi um sinal. Bom, mas tem um outro lado de notícia aí, que é a notícia boa hoje da questão... Então, só o seguinte, um sinal de que o câmbio não tem nada a ver com o congelamento. Bom, aliás, Isso é o muito câmbio nunca importante, ficou quer dizer, congelado. Eu acho isso o importante câmbio não dizer, está Milton. congelado. Claro, isso é muito Eu acho importante. que esse foi o Primeiro, sinal o câmbio fundamental nunca que o esteve governo deu. congelado. E segundo, essa variação da taxa de câmbio não significa uma modificação na política de preços que o Exatamente. governo vem adotando. Essa era uma pergunta que, bom, isso vai surgir depois. Agora, tem um outro lado disso que eu quero analisar e vamos traduzir realmente a profundidade disso, porque foi manchete do Globo, que é a questão que nós estávamos conversando antes, Gilberto, a descoberta, quando a gente fala em balança comercial, a Petróleo, descoberta do petróleo na Amazônia. É verdade que é um 950 barris diários. Qual é o significado disso em termos reais e concretos para a questão econômica? Olha, eu acho importante você descobrir, ainda não tem uma limitação muito precisa do campo, mas se você tiver uma vazão 950 barris dia em terra, é seguramente um dos maiores poços em terra do Brasil. Eu acho que nenhum do recôncavo baiano tem uma vazão tão grande. Então, a gente pode admitir que, digamos, descobrem-se mais áreas, aumenta-se a produção na Amazônia, já tem uma produção expressiva de gás, não com aproveitamento industrial. Você poderia ter a Amazônia, que já tem uma refinaria em Manaus, suprida com petróleo da Amazônia. Digamos, se a... Torço intensamente pelo sucesso de Aloysio Teixeira. Tenho certeza que a administração da SUNAB vai ser um prolongamento do que foi a atividade acadêmica, a atividade em si, do que tem sido a sua tarefa, inclusive, ao longo desse tempo todo. Mas eu queria fazer uma pergunta séria. Hoje me surgiu a notícia, e aqui a gente já conversou um pouco, a respeito de reformulação e rearrumação de preços, que alguns poderiam até descer, mas que haveria possibilidade de algumas subidas de preços em alguns produtos, em função até da organização desse abastecimento. Alguma base nessa Nenhuma base, Milton. Então, Nenhuma base. A orientação clara que nós temos do presidente Sarney, que reflete assim o seu desejo político mais íntimo, é de que o congelamento de preços permaneça sem data. Quer dizer, não há 15 de novembro com descongelamento, não há 27 de fevereiro com descongelamento. O congelamento deve permanecer enquanto a economia não se ajustar. Quer dizer, o congelamento só vai desaparecer quando ele morrer de morte natural e o seu desaparecimento não causar nenhum impacto inflacionário. Desculpa, Luiz, só para encaixar uma dentro do que você falou, que hoje pronunciou-se pela primeira vez a expressão um descongelamento administrado e tal. Eu acho Não, que essa questão, coisa é um pouco questão, tabu, essa questão já vem né? sendo colocada há algum tempo por parte de alguns, eu diria, críticos do Plano Cruzado, de se passar de uma fase do congelamento à administração de preços. Na verdade, eu creio que essa fórmula encobre a pretensão do descongelamento. Quer dizer, tanto enquanto eu estava no CIP, quanto agora no SUNAB, eu pude verificar, assim, muito concretamente o que significa esta pretensão. Né? Na verdade, o descongelamento hoje, ou o que a chamada passagem a uma política de administração de preços, poderia significar a volta a uma inflação fora de controle. Porque a economia está muito aquecida. A economia está muito aquecida. O pronunciamento ontem do presidente Sarney é muito claro nesse sentido. Quer dizer, o governo não pretende enfrentar as dificuldades que está enfrentando hoje pela via dos instrumentos, digamos, tradicionais de política econômica, seja a liberação de preços, seja modificações na política fiscal. Quer dizer, todo o esforço do governo é no sentido de permitir, de viabilizar uma expansão de oferta adequada à mudança dos patamares de demanda que ocorreram pós 28 de fevereiro.